Você já ouviu falar sobre os 1000 dias de ouro? Os 1000 dias de ouro é um termo cunhado recentemente pela ciência, que vai desde o primeiro dia que você, mãe, descobre que está grávida até o segundo ano de idade do seu filho. E nesses 1000 dias de ouro é muito importante ter todo um desenvolvimento da imunologia do seu filho, da alimentação e de estilos de vida que vão influenciar para o restante da vida toda do seu filho, melhorando a cognição, melhorando o rendimento dele nas diversas áreas do desenvolvimento humano. É justamente hoje que nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse desenvolvimento infantil dessa primeira infância, do 0 aos 7 anos. Então fique comigo, você mãe, e quer saber um pouquinho mais sobre esse desenvolvimento infantil. Bom, sabemos então que o desenvolvimento infantil, ele vem desde o momento em que a criança está no útero, então nesse momento pré-natal. Nesse momento pré-natal, ainda aquele embrião, aquele feto ainda está dentro desse grande útero. Então nesse útero ele recebe todas as informações de fora. Por meio do cordão umbilical ele recebe os nutrientes, por meio da placenta e de todo o útero ele recebe esse calor maternal que é muito importante para o desenvolvimento da sua criança. Então ele vai se desenvolvendo desde esse momento dentro do útero até esse momento fora do útero. Então chega desses 0 aos 7 anos nesse primeiro setênio e a criança ainda está dentro desse grande útero. Só que agora não mais útero materno, mas sim dentro desse grande ambiente, que é o ambiente dos pais, é o ambiente da mãe, é o ambiente da escola em que ele frequenta, é o ambiente dos cuidadores, da babá e de todo mundo que está perto dessa criança, influenciam diretamente nas questões de desenvolvimento dessa criança, sejam desenvolvimentos nutricionais, desenvolvimentos metabólicos e desenvolvimentos dessa psique, dessa alma e desse sentimento dessa criança. A gente sabe que a criança ela não tem a grande consciência como nós adultos, não é? Essa criança ela é tudo o que é no ambiente. Como ela acabou de chegar na Terra, ela está experienciando tudo. Então ela quer tocar em tudo, ela coloca tudo na boca, ela quer experimentar o mundo dessa forma. Então a criança é essa grande esponjinha que vai absorvendo as questões do mundo, que vai absorvendo esses diferentes ambientes para dentro da sua corporalidade. Nós temos que tomar muito e muito cuidado, e você mãe tem que tomar muito cuidado com relação a esse ambiente do seu filho. Porque é justamente esse ambiente que vai desenvolver futuramente a saúde do seu pequeno. Então, antes de adentrarmos um pouquinho nessa questão do desenvolvimento dessa primeira infância, é importantíssimo falarmos dessa vida intrauterina do bebê, não é mesmo? Pois dentro desse útero, onde se iniciam esses 1000 dias de ouro, esse bebê está se desenvolvendo. Então ele vai precisar desses diversos nutrientes advindos da placenta materna, advindos do cordão umbilical, advindos desse calor maternal, que são muito importantes. Então para você, mãe, é importantíssimo nessa época se cuidar muito bem. Ter uma alimentação muito saudável, é importante não ingerir bebida alcoólica, evitar ao máximo o cansaço extenuante, o estresse, principalmente o estresse que vem do trabalho, da nossa sociedade, do dia a dia. Então é importante você se conectar com esse bebê que está vindo desse plano mais sutil, não é? Porque ele é um ser, uma individualidade única que está encarnando agora na matéria, que está de fato vindo para esse mundo terreno, e essa conexão com o calor da mãe, com o amor maternal, é muito importante para a chegada desse bebê. E adentrando agora um pouquinho mais a partir do momento que o bebê nasce, esse calor maternal é muito importante. A gente tem uma máxima na antroposofia que temos que mostrar para a criança que o mundo é bom nesse primeiro setênio. Indo um pouquinho mais profundamente no que é esse mundo é bom, é justamente esse ambiente materno de calor e de amor e de acolhimento que torna esse mundo da criança bom. Por isso que é importantíssimo cuidarmos desse ambiente da criança. É importante a gente cuidar desse ambiente em que a criança está inserida, tanto o ambiente maternal, evitar ficar tendo grandes discussões com a criança por perto, evitar de trazer aqueles problemas, seja do trabalho, seja do casal, seja alguns problemas práticos da nossa vida para dentro de casa. Evitarmos de colocar a criança num ambiente altamente estressante, seja ele numa escola, seja ele numa escola que não respeita esses limites da criança, não respeita os ritmos, seja um ambiente muito estressante dentro de casa, um ambiente da cuidadora estressante. Tudo isso vai influenciar nesse mundo que está se formando para a criança. Então ela agora que desceu desse plano mais sutil, adentrou na Terra e está experienciando tudo. A criança, ela, a todo tempo, ela quer conhecer esse mundo. A todo tempo, ela está conhecendo o mundo a partir dos seus sentidos mais básicos. Então, respeitar o desenvolvimento desses sentidos é muito importante. Respeitar as fases de desenvolvimento dessa criança é importante. As fases de andar, as fases do falar e as fases do pensar que a gente fala. É importante respeitarmos o desenvolvimento da criança a partir desse brincar ao ar livre, respeitar os ritmos, o ritmo para se alimentar, o ritmo para dormir, o ritmo para brincar, o ritmo para fazer uma atividade que contrai um pouco mais, como um estudo, sentadinho na sala de aula. Então você, mãe, já percebeu que essa criança ela é tudo o que é. Ela é esse serzinho que chegou agora no mundo e ela é tudo. Então quando você vai educar o seu filho, vai orientar ele, fala, Joãozinho, não suba na escada. Esse não ser, esse não subir na escada, ele não entende. Na cabecinha dele, que ainda está sendo desenvolvido esse pensamento, ele entende que é para subir na escada. Então esse não ser não faz parte dessa criança que acabou de chegar no mundo. Por isso que é importante nós sabermos educar as nossas crianças por meio da autoeducação. Então a criança nesses primeiros 7 anos, ela aprende muito por imitação.
ela é essa esponjinha que está absorvendo tudo do mundo e ela aprende imitando o adulto, não é mesmo? Então, essa autoeducação é muito importante para desenvolver uma educação dos nossos filhos. Sem essa autoeducação, nós não conseguimos desenvolver uma educação e um desenvolvimento saudáveis deles. E agora, adentrando um pouquinho mais nessa questão do pensar dessa criança, esse pensar que ainda não é racional, não é intelectual, ela não entende o não, então é um pensar mais imaginativo que nós temos que ter com ela. É um pensar que necessita uma forma lúdica de explicar as coisas. E é um pensar que não pode ser acelerado pela intelectualização precoce dessa criança. É um pensar que não pode ser acelerado pelo excesso de telas. É um pensar que nós temos que tomar muito cuidado nesse desenvolvimento dele. Porque quando temos um excesso de telas, uma intelectualização precoce, as nossas crianças tendem a desenvolver outros problemas futuramente. Então, de acordo com a pedagogia Waldorf, a pedagogia antroposófica, a alfabetização das nossas crianças só é adequadamente feita depois da primeira troca de dente. Então, após essa criança ter esses dentinhos de leite trocados pela primeira dentição. Então, como vocês puderam perceber, que essa criança agora começa a desenvolver esse pensar de uma forma diferente do nosso. Não é um pensar racional e intelectual, é esse pensar mais imaginativo, é um pensar que ela aprende mais pela imitação do outro, pelo movimento, pelas atitudes, mais do que pela intelectualidade. Por isso que é super importante nós termos e respeitar esse desenvolvimento do pensamento, que é tão importante nesses primeiros 7 anos de vida. Nós não podemos intelectualizar precocemente nossas crianças, nós não devemos dar tela o tempo inteiro, não devemos ter esse excesso de digitalização que deixa nossas crianças mais frias, com esse pensar mais intelectual, que não é próprio da idade. Então você, mãe, espero que tenha compreendido melhor essa questão desde os dias intrauterinos, nesses 1000 dias de ouro, até esse desenvolvimento completo até os 7 anos de idade do seu filho, nesse primeiro setênio, dessa primeira infância, porque isso vai influenciar diretamente na saúde futura do seu filho, na saúde emocional, na saúde orgânica e na saúde espiritual do seu pequeno. Então espero que tenham gostado e até a próxima.